Olá, senhores. O nosso objetivo aqui é dar continuidade à nossa apostila. Nós vamos iniciar o módulo 2, os primeiros passos rumo ao método fundamental. Vou tentar deixar da forma mais simples possível para que você consiga acompanhar. Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou fazer todas as leituras, né? Eu vou pedir para que você leia depois com calma, tentar explicar a parte que nos interessa dentro deste módulo. O nosso módulo, a parte principal, será o método fundamental. O que é o método fundamental? O método fundamental é um processo de organização para a resolução de problemas dentro do desenho geométrico. Esse método fundamental levará em conta o enunciado verbal, o enunciado gráfico, o roteiro e a construção, que vai ser a resolução final do nosso problema. Okay? Aqui temos a resolução de problemas, tem uma parte de texto depois para você ler com calma. Aqui é a parte que nos interessa dentro de um problema. Dentro de um problema, o que nos interessa? Nós temos que separar o que se sabe, ou seja, quais são as informações que são dadas no enunciado do problema, e o que se quer, ou seja, qual é o propósito desse problema, o que está pedindo, o que é solicitado dentro desse problema. O enunciado verbal, que é onde nós vamos ter que interpretar e tirar as informações dadas, é o texto que traz as informações do problema. Bom, aqui eu vou descer mais um texto para você ler depois com calma. Enunciado verbal. Novamente, o que é o enunciado verbal? É o texto que traz as informações do problema a ser resolvido. Aqui ele dá um exemplo de um problema matemático, nós não vamos nos aprofundar, não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é trabalhar com a parte de desenho geométrico, mas é um exemplo que depois você vai ler com calma para entender pelo menos o que é um enunciado verbal. São as informações trazidas por um texto. Eu vou dar aqui a nossa apostila. Vamos organizar as ideias. De acordo com o problema que foi dado aqui em cima, ele organizou as ideias de duas formas. Primeira parte, o que se sabe, ou seja, são as informações que são tiradas do enunciado, e o que se quer, ou seja, qual é o propósito desse problema. O que se sabe do problema que foi dado aqui em cima? No enunciado verbal, se sabe que há somente bois e galinhas na criação, também que há 35 cabeças e que há 78 patas. Todas essas informações estão dentro deste enunciado verbal. O que se quer? O número de bois e o número de galinhas. É a informação que interessa, ou seja, é o propósito desse problema. Aqui embaixo nós temos uma possível solução e como o fazendeiro chegou até essa solução. Depois você dá uma lida com calma, pelo menos para entender ou ter noção do que significa a resolução de um problema. Nós não vamos nos aprofundar nessa parte matemática, nosso objetivo é nos aprofundar na parte de desenho geométrico, tá bom? Enunciado gráfico. Agora há pouco eu disse o que era o enunciado verbal, que é o texto que traz as informações do problema. O que é o enunciado gráfico? O enunciado gráfico nada mais é do que o rascunho da resolução do nosso problema. Aqui nós temos que o enunciado de um problema é uma mensagem que comunica todos os dados para a resolução do problema e o que se deseja obter. No nosso caso, o enunciado gráfico é o rascunho disso. Você faz um rascunho à mão livre mesmo, não precisa ser com régua e compasso, vai sair torto, não tem problema. Ele nos dá a ideia de como chegar à resolução final do nosso problema. Deixa eu descer aqui. Ele dá um exemplo. Nós temos um enunciado verbal mais dados impressos. Enunciado verbal é o texto que traz as informações, está aqui em cima. Os dados impressos são os pontos A e B que foram dados no problema. Aqui ele deu um espaço para o enunciado gráfico, ele já fez um enunciado gráfico. Aqui está retinho, bonitinho, mas você pode fazer a mão livre, vai sair torto, não tem problema nenhum. A parte do rascunho, do enunciado gráfico. A parte da construção nós fazemos usando régua, compasso, tudo bonitinho, tá bom? Enunciado verbal, dados os pontos A e B, que foram dados no problema, obtenha um ponto X. Opa, quero encontrar um ponto X. Onde está esse ponto X? Informações que dista 19 milímetros do ponto A e 28 milímetros do ponto B. O ponto X que eu quero encontrar está distante do ponto A 19 milímetros, ou seja, 1,9 centímetros, está distante do ponto B 28 milímetros, ou seja, 2,8 centímetros. Como encontrar esse ponto? Se nós formos relembrar aí o módulo 1, nós já sabemos, ou deveríamos saber, que para obter um ponto que dista de outro ponto, nós utilizamos a circunferência. Nesse caso, ainda não é a informação que nos interessa. Nós queremos entender como montar um rascunho, um enunciado gráfico. Como que ele montou esse rascunho? Eu vou interpretá-lo aqui para você. Ele colocou o ponto A e o ponto B com bolinha cheia. O que significa isso? Significa que os pontos A e B são conhecidos.
Quando o ponto for conhecido, nós vamos colocar a bolinha cheia na nossa construção, no nosso enunciado gráfico, no nosso rascunho. Aqui ele colocou o ponto X com bolinha vazia, que significa que o ponto é desconhecido, é o ponto que nós queremos encontrar. Ele colocou a distância do ponto X ao ponto A de 19 milímetros, 1,9 centímetros. Não há necessidade de ter essa distância real, porque é apenas um rascunho. Ele colocou a distância do ponto X ao ponto B de 28 milímetros, de 2,8 centímetros. Pode não ser real aqui também, porque é apenas um rascunho. De onde saiu essa distância de 19 milímetros? Foi dada aqui no enunciado. De onde foi dada essa distância de 28 milímetros? Foi dada aqui no enunciado. Por que está se usando farpinhas nessas duas medidas aqui? As farpinhas são utilizadas quando a medida é conhecida. Então, eu conheço 19 milímetros porque foi dado enunciado, coloco farpinhas nessa medida no meu rascunho. E o 28 milímetros também foi dado no enunciado, por isso foi colocado farpinhas aqui, para indicar que essas medidas são conhecidas. Resumindo, então, o enunciado gráfico, ele colocou o ponto A e B, bolinhas cheias, porque são conhecidos, ponto X, bolinha vazia, porque é um ponto desconhecido, 19 e 28 são tirados do enunciado, e as farpinhas, porque as medidas são conhecidas. Isso aqui nós chamamos de rascunho. É o EG, enunciado gráfico de uma construção. Aí nós não vamos ainda fazer a construção, ainda não é o nosso objetivo, ok? Aqui embaixo ele está explicando como que essas informações serão aplicadas. A da bolinha cheia, bolinha vazia, farpinhas. Depois você dá uma lida com calma nessa parte, ok? Introdução ao método fundamental. Então, o nosso objetivo principal, o método fundamental. O que é o método fundamental? Já disse lá na primeira parte da aula, é um processo de organização para a resolução de problemas dentro do nosso desenho geométrico. O que ele vai levar em consideração? O enunciado verbal, que é o texto que traz as informações do problema, o enunciado gráfico, que é o rascunho do nosso problema, o roteiro, que é o passo a passo para as construções. Até aqui não foi falado do roteiro, mas já nos módulos anteriores, ou no módulo anterior, eu solicitava que vocês fizessem um roteiro para lembrar da construção depois, né? E a construção final, que é a resolução do problema, a resposta final do problema. Deixa eu colocar aqui embaixo, rodar a apostila. Temos aí nosso primeiro problema, que será a sua primeira atividade, né? Vamos aplicar o método fundamental, o processo de organização, na resolução do seguinte problema. Na verdade, ele já resolveu boa parte, né? Dados os pontos B e C, são dados aqui no problema, construa um triângulo ABC. Opa, já sei o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer um triângulo. Eu preciso chegar à construção de um triângulo. Sabendo que o ângulo ABC mede 28 graus, ela tem um acento circunflexo em cima do ponto B, significa então que o meu 28 graus estará em cima desse ponto B. E que AC é igual a 30 milímetros, que é igual a 3 centímetros, então. O ponto A não é conhecido, já sabemos que precisamos encontrar esse ponto A. O EG, enunciado gráfico, ou rascunho da nossa construção, já foi montado aqui, ó. Lembrando que o rascunho pode ser feito, deve ser feito à mão, se sair torto, não tem problema. A parte da construção nós fazemos usando tudo bonitinho, régua, compasso, transferidor. A parte enunciado gráfico é apenas um rascunho. O que ele fez aqui? Ele ligou o ponto B e o ponto C, obtendo o primeiro segmento aí do nosso triângulo. Em cima do ponto B, fez um ângulo de 28 graus aqui. Não deve ser real, não é necessidade de colocar o transferidor porque é apenas um enunciado gráfico, um rascunho. Na construção nós iremos colocar. Fez a indicação de 28 graus e criou aqui uma semi-reta, tá como segmento, né? Seria uma semi-reta, indicando a posição do ângulo de 28 graus. Do outro lado ele colocou farpinhas, significa que essa medida é conhecida, é dada no enunciado, ó, AC igual a 30 milímetros, são os 3 centímetros. O encontro da semi-reta do ângulo de 28 graus com a medida do AC, vai encontrar lá em cima o ponto A, ponto desconhecido. Isso é um rascunho que deve ser a nossa construção. De onde saiu esse rascunho aqui? Do enunciado verbal. Lendo o enunciado verbal, ele montou esse rascunho. É uma ideia da construção, é uma ideia do que deve sair aqui na nossa construção, ok? Eu vou montar um roteiro aqui do lado, para que você siga ou tente seguir esse roteiro, para que você tente realizar essa construção. E aí, na próxima aula eu posto um vídeo com a resolução passo a passo na lousa, para que você entenda os procedimentos, ok? O primeiro passo será ligar os pontos B e C. Você vai pegar uma régua para ligar o ponto B e o ponto C, você terá a base do nosso triângulo.
O segundo passo será traçar um ângulo de 28 graus a partir do ponto B. Esse ângulo aqui, você vai pegar o seu transferidor, vai colocar aqui em cima do segmento BC e vai traçar o ângulo de 28 graus. Vai traçar aqui uma semi-reta, vai prolongá-la, porque nós não sabemos ainda onde ela vai parar. Traçar um ângulo de 28 graus a partir do ponto B. O terceiro passo será traçar um arco de centro no ponto C e abertura de 3 cm. Você vai pegar o seu compasso, colocar a ponta C aqui em cima do ponto C, vai abrir 3 centímetros no seu compasso e vai traçar um arco. Esse arco vai cruzar com a semi-reta do ângulo de 28 graus. Então teremos uma intersecção, um encontro na semi-reta do ângulo de 28 graus com o arco que você vai fazer a partir do ponto C. O quarto passo será localizar o ponto A. O ponto A será o encontro da semi-reta do ângulo de 28 graus, que será aqui, com o arco que você acabou de fazer, o arco de centro C e abertura 3 cm. Você vai lá e vai identificar esse ponto A. E o quinto e último passo será destacar a resposta final. A resposta final será um triângulo, que foi o que foi solicitado no enunciado verbal. Então você vai pegar o lápis e vai deixar mais forte, vai destacar o triângulo encontrado na parte final. Okay? Com essas informações, você vai tentar fazer essa construção e na próxima aula eu posto a videoaula com a resolução na lousa para que você entenda os procedimentos aplicados, ok? Aqui embaixo ele separa a organização. Ele coloca o que se sabe e o que se quer sobre esse problema. O que se sabe, olha, os pontos B e C são dados, verdade. Ponto ABC mede 28 graus e o AC vale 30 milímetros. O que se quer, queremos construir um triângulo ABC. Ele separou as informações do que se sabe, a interpretação do enunciado verbal, e o que se quer, qual é o propósito desse problema. Okay? Aqui na parte de baixo, uma possível solução, um textinho para você ler depois com calma. Aí chegamos a mais uma atividade. Vamos tentar fazer essa separação do que se sabe e o que se quer dentro de um problema. Eu vou fazer a resolução do problema 1 e você vai depois tentar resolver o problema 2. Okay? Problema 1. Lembra do jogo par ou ímpar? Será que você consegue ganhar da sua própria imagem no espelho pedindo ímpar? Para resolver esse problema, utilize o quadro seguinte para organizar as suas ideias. Organização das ideias. O nosso problema aqui, então, é o jogo do par ou ímpar. Você vai jogar contra você mesmo na imagem no espelho. Olha que estranho. Vamos ver o que sai. O que se sabe sobre esse problema? Fazendo a nossa interpretação, o que se sabe sobre esse problema, então? Sabemos que a quantidade de dedos colocados por você será a mesma quantidade que aparecerá na imagem do espelho. O que mais sabemos? Sabemos que, se as quantidades serão iguais, a soma de dois números iguais sempre será um número par. 2 e 2, 4, 3 e 3, 6, 5 e 5, 10. A quantidade, então, se ela é igual, somar os dois sempre vai dar um número par. E o que se quer se descobrir? O que se quer em relação a esse problema? Nós queremos saber se o resultado pode ser ímpar. Ele quer saber se você pode ganhar a sua própria imagem no espelho pedindo ímpar. Ele quer saber se o resultado pode ser ímpar. E a nossa resolução final. E aí, o que se quer saber? Saber se o resultado pode ser ímpar. Pode ser ímpar? Resposta final, não. Por que não pode ser ímpar? Porque sabemos que a soma de dois números iguais sempre será um número par. E sabemos que sempre sairá dois números iguais, já que você vai jogar o par ou ímpar em frente ao espelho. Então, a resolução, não, pois a soma de dois números iguais sempre será um número ímpar. Um problema bem simples, o objetivo é apenas separar o que se sabe e o que se quer da interpretação do enunciado de um problema. Bom, sua tarefa será o exercício 2. É mais barato levar dois amigos ao cinema uma vez ou levar um amigo ao cinema e depois levar o outro? Considere como único gasto o preço de cada ingresso. Você vai fazer a leitura desse enunciado, vai fazer a interpretação, vai separar aqui o que se sabe, ou seja, quais são as informações que você sabe do problema e o que se quer, qual é o objetivo desse problema. E aqui embaixo você vai colocar a resposta final, tá bom? Aqui então nós vamos encerrar essa parte da aula. Ficam como tarefas as páginas 24 e 26, a 24 a construção do triângulo e 26 você vai ter que separar o que se quer e o que se sabe do probleminha. Na próxima aula, eu posto a videoaula com a resolução dos dois probleminhas. Ok? Obrigado. Até a próxima, pessoas.